Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Juliane, sou jornalista do App Vida e a gente vai dar início a mais uma live hoje aqui no Instagram. Vamos conversar com o Dr. Caio. Olha aí, já chegou, foi rapidinho. Tudo bem, Dr. Caio? Ótimo, graças a Deus. Beijo, Juliana. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão presentes. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. O Dr. Caio é pediatra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre a criançada nesse período de quarentena, não é, Dr. Caio? Principalmente sobre as crianças, né? Nesse período novo, nesse período difícil que nós estamos passando agora, né? É um período diferente para todo mundo, né? É um período onde normalmente nós temos uma virose grande aqui, né, na nossa região, mas que esse ano estamos passando por um período diferente, né? É verdade. Olha, eu quero lembrar para todo mundo que está assistindo a gente que as dúvidas que vocês tiverem, algumas perguntas, podem ir deixando aí nos comentários que a gente vai tentar responder, tá certo? Ao longo da nossa live aqui, tudo bem? Vamos lá, estamos aqui prontos para tentar responder. O que tiver alcance, a gente vai tentando. Vamos lá, então. Doutor Caio, fala pra gente como as crianças podem pegar coronavírus. Elas podem, não podem? Elas não estão dentro do grupo de risco, mas elas podem pegar coronavírus, é isso? Crianças podem pegar o coronavírus também, tá? Elas fazem... A diferença é que, assim, que os estudos estão mostrando atualmente que, assim, a criança, por ainda não ter a imunidade dela totalmente formada, tá, até a fase adolescente, tá, o que acontece é que ela pega o coronavírus, tá, e, graças a Deus, a grande maioria das crianças tiverem contato com o coronavírus e forem desenvolver alguma doença, elas vão desenvolver uma doença numa fase de um modo leve, tá? Por quê? Porque o coronavírus, ele causa um processo inflamatório pulmonar, que é uma resposta da própria imunidade da pessoa, o que a criança ainda não tem formada. Entendi. Tá? Por isso que ela não desenvolve, a grande maioria das crianças não desenvolve essa parte grave da doença que o coronavírus está causando nos adultos, né? Entendi. E apesar delas não desenvolver essa parte grave da doença, elas podem pegar sim e podem transmitir, né? Isso? Transmitem, tá? Elas são portadoras, elas podem pegar, elas vão fazer um processo gripal, elas vão ter uma tosse, elas vão fazer febre pelo coronavírus, tá? Elas podem desenvolver essa patologia, assim como se fosse uma gripe mesmo, tá? Sem desenvolver, graças a Deus, o lado grave da doença, mas elas são portadoras e são transmissoras, né? E por isso que, assim, o afastamento escolar foi uma coisa muito importante, né? Para a gente poder diminuir o risco de transmissão, né? Dos adultos, porque a gente sabe que as crianças, hoje, a gente tem uma ideia que elas são os nossos maiores vetores de doença, principalmente de vírus, né? Então, a gente sabe que, assim, apesar dela não fazer a doença, ela transmite, né? Então, a criança estando dentro de casa e não indo para a escola e se contaminando com o coleguinha e trazendo de volta esse bicho para dentro de casa, os pais não pegam, os avós não pegam, né? Então, isso foi muito importante, sim, essa reclusão, né? Esse afastamento que houve de todas as pessoas, né? Inclusive das crianças. Tá? É isso. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando, e sobre os bebês, doutor Caio? Os bebês entram nessa linha também? Como eles pegam, transmitem, os sintomas, como são? O modo de contágio de todas as pessoas é igual, tá? É por gotícula. Tá? E essa gotícula, ela pode ser no contato direto, uma pessoa espirrando perto do outro, tá? Ou pode ser num contato de uma pessoa que espirrou nas mãos e pegou numa maçaneta, aí você vai lá depois, pega, quer dizer, uma mãe despreparada pode pegar numa maçaneta, mexer, manipular o seu bebê e vai passar o coronavírus. Acaba passando para o bebê, né? Isso? Passa também, tá? E graças a Deus também a resposta do bebê é o que eu digo, ele não tem uma resposta tão importante ao coronavírus.
Tá? Então, por isso que a gente tem no mundo o caso de complicações de coronavírus com criança muito, 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 muito reduzido. Ainda bem, né? Então, uma notícia boa, né, doutor Caio? Sim. Nós estamos numa fase de, como eu disse, nós estamos numa fase de virose agora, né? E nós estamos tendo os casos das crianças que chegam no hospital com tosse, com febre, né? É, e não tem mudado o perfil, né? É do influenza que tem todos os anos, que já tem a vacina, inclusive, todas as pessoas são obrigadas a tomar, né? Do vírus sincicial respiratório que causa bronquiolite em bebezinho, né? Então, esses são os nossos, é o maior perfil nosso das nossas crianças, continua sendo. Tá? Então, se a gente for fazer um estudo de perfil viral de todas as crianças hoje que chegam dentro do hospital, pode ter certeza que 99,9% são esses vírus. Tá? A corona só está mesmo para a criança pegar e passar para os outros. Ela mesmo, graças a Deus, não está, por enquanto, desenvolvendo grande coisa. Não desenvolve complicações, não é isso? Não desenvolve complicações. Certo. A segunda perguntinha que eu listei aqui, quais são os sintomas nas crianças? Mas, na verdade, você já respondeu, né? Vai ser de uma virose normal, muitas vezes, no máximo, é isso? Uma febre. A febre do vírus, ela pode ser de 37,5, como de um resfriado, como ela pode ser de 39,5, tá? Isso depende do processo que a pessoa... E o grau da temperatura na criança, isso é uma coisa que eu sempre deixei bem claro nesses meus 30 anos de profissão, que eu aprendi com vários professores, é que, assim, o grau de temperatura da virose não significa a gravidade da doença. Tá? Então, não é porque uma criança está com 38 e a outra está com 39, a que está com 39 está com uma doença então, mais grave. A febre aí, ela não é um parâmetro. A febre é uma resposta do corpo. Cada corpo responde de uma maneira. Um tem uma capacidade maior de responder e outra tem uma capacidade menor. E nem isso significa que uma está mais grave que a outra. Entendi. Tá? E todo processo viral leva a um processo febril. Certo. A tosse faz parte, né? Isso não tenha dúvida, né? E o quadro principal que preocupa tanto na criança como no adulto é a falta de ar. Tá? Então isso... apresentou falta de ar, seja no adulto, ou seja na criança, aí você precisa ficar em alerta. Aí sim você precisa procurar uma unidade de saúde, não é isso? Dar uma avaliada na saturação, a concentração do oxigênio que está na corrente sanguínea dessa criança vai ser avaliado, às vezes só com um aparelhinho no dedo, às vezes com exame de sangue, né? Mas isso, se vier a falta de ar, vai ser feita essa avaliação. Enquanto não tem essa falta de ar, a gente não fica tão preocupado em relação a isso, entendeu? Certo. Tem uma pergunta interessante aqui, doutor. Olha, falta de ar e cansaço. Se for apenas isso, eu devo procurar um médico? Acho que não. Sim. Você tem que avaliar, né? Se for só a falta de ar... A falta de ar e do cansaço, se ela se ela é uma coisa muito leve, a gente não é uma coisa preocupante, mas se a gente acha que a frequência respiratória da criança começa a aumentar, do que você tem o seu filho, você olha para ele todos os dias, você sabe o que é normal dele. Conhece. De repente, você olha e começa a ver que ele está respirando diferente, que o narizinho está batendo para respirar, que o tórax está levantando demais, a barriguinha está respirando junto. Então, eu acho que é motivo para procurar um profissional, sim, tá? Para fazer uma avaliação, até porque, assim, a gente está falando de corona. Mas é o que eu disse, criança, a gente tem uma influenza, tá? Que causa que tem o H1N1, que vai me causar uma dispneia, tem criança que vai para a UTI por causa da H1N1. Nós temos o sincicial que causa bronquiolite, que tem bebezinho que vai para a UTI por causa da bronquiolite. Então, a falta de ar, a gente não tem que ligar só com corona, tem que ligar a tudo quanto é virose. A qualquer tipo de virose, né? Virose e outras patologias que nem são viroses, né? Você tem bebê chiador asmático já desde pequeno, que vai ter cansaço, vai ter queda de saturação. Então, por isso que tem que ter uma avaliação decente de um profissional. É importante ficar atenta a isso, para você também não levar a criança à emergência, à unidade básica, sem ser, né, nada muito grave, para de repente ela acabar se contaminando por lá. Então, por isso que é bom, né, ficar... Está no momento de contaminação, né? Então, levar a criança se a gente achar que tem que levar. Hoje, a unidade básica, né, a unidade de saúde,
Ela tem que ser bem restrita àquela criança que você olha para ela e fala, meu Deus, eu acho que meu filho está precisando de um médico. Tá? Aí eu vou levar. Caso contrário, fique em casa, observe, sabe? Ah, fez febre hoje, observa para amanhã, vê como que vai estar, dá o Tilenol, fica observando. Aí, esses 2 dias, no terceiro dia, apareceu um cansaço, essa febre não está cedendo, aí eu vou procurar uma umidade. Caso contrário, vamos esperar, hidrata bem, vamos esperando um pouquinho que dá para observar, tá? Tá certo, obrigada, doutor Caio. Vamos para mais uma perguntinha. Como lidar com as crianças nesse período de quarentena, hein? O que fazer com a criançada? Então, esse é, assim, primeira coisa, a criança tem que ter, a criança que já tiver discernimento, né? Aquela criança que a gente consiga conversar, né? Então a gente já tem que tentar demonstrar para essa criança o porquê que ela vai fazer uma quarentena. Ela tem que começar a entender o que está acontecendo no mundo, né? Então, assim, se a Então, criança já tem idade para entender um pouco do que está acontecendo, vale a pena sentar e explicar. de uma maneira lúdica, você tentar, como a Organização Mundial de Saúde fez, aqui no Brasil também, o Ministério da Saúde usar a turma da Mônica com a musiquinha, né, sem aperto, sem abraço, sem aperto de mão, aquela musiquinha que eles fizeram. Então, de uma forma lúdica e mesmo também de uma forma direta, você mostrar para a criança, e com isso você já vai, você faz um desenho do coronavírus, você mostra para a criança como que ele é transmitido, né? Você já enfatiza a higiene, o contato, você começa a enfatizar tudo isso, porque a partir do momento que a criança entende o risco dela, ela entende a necessidade de se cuidar também. Entendi. Você colocar a máscara não é uma coisa feia, né? Então você fala, não, nós estamos usando isso, é uma proteção. Então você começa a mostrar tudo isso para a criança. Então isso é interessante. Nesse momento de quarentena, primeiro, a criança que tem esse discernimento, que consegue entender, né? A gente poder explicar da maneira mais correta, direta e indiretamente, de forma lúdica, de forma com desenho, tá? E com isso já enfatizar todos os cuidados que ela tem que ter, a maneira que ela tem que se comportar diante dos outros, né? E diante dela mesma, porque assim, ela tem que saber aonde ela pode ir, por que que ela não está indo, né? Porque não é fácil. Uma criança que tem uma certa liberdade, de repente, que esse setor Entender toda essa rotina, né? Como tudo mudou, não é isso, doutor? muda bastante, né? Muda bastante, porque para eles, então, que eles têm os amiguinhos que eles vão para a escola, né? Ontem mesmo eu vi uma doutora recebendo uma ligação de um coleguinha da filha dizendo, mãe, posso chamar a Luaninha para vir para dentro de casa? Ela, não, filha, não pode, não pode. E aí, por isso que é tão importante a gente explicar, não é? Explicar o porquê, para eles entenderem que nesse momento esse tipo de coisa não tem essa permissibilidade, né? Certo. Em relação à higienização das crianças, existe algo diferente ou é a mesma coisa, a mesma orientação que é passada para os adultos, é passada para as crianças, né? Porque, assim, a gente tem que fazer a higienização. Tem algo de diferente? Ou não? É lavar as mãozinhas do mesmo jeito, com água e sabão? É o principal, a higienização é lavar as mãos mesmo, água e sabão. Não existe nada melhor no mundo do que água e sabão, né? Isso, então, lavou com água e sabão, você está higienizando bem. Ensinar como lavar bem as mãos, isso é uma coisa que a gente tem que aprender desde pequeno mesmo, né? Não é porque agora está com corona, não. Isso é uma coisa que todo mundo tinha que aprender. Depois que passar esse período aí, espero que continue esse hábito na rotina de todo mundo, né? É um hábito, até assim, são hábitos que a gente não tem, mas que às vezes a gente precisava pegar. Por exemplo, a gente tem exemplo, quando você vê uma reportagem vinda do Japão, por exemplo, você vê as pessoas andando no metrô de máscara. E muitas vezes você via essas reportagens, as pessoas falavam, os japoneses são frescos, eles andam de máscara. Não, eles são educados. Eu estou de máscara porque eu estou resfriado. Então eu não quero que você pegue o meu resfriado, então eu ponho uma máscara. Isso é cultura, né? Então são hábitos que, de repente, com essa pandemia, quem sabe o povo mundial adquire esse mesmo tipo de cultura que o japonês já tem hoje em dia, É o que a né? gente espera. É o que a gente espera, né? Que isso torne-se uma cultura, que todo mundo comece a proteger o próximo, porque a máscara é o que a gente chama, um isolamento reverso, né? Eu vou usar máscara porque eu estou doente para você não pegar a doença. Para você não pegar, exatamente. Não me protegendo, né? Esse é o pensamento dela lá.
E é o pensamento dela que teria que ser esse o pensamento. E é difícil, por quê? Por causa da cultura, né? Mas quem sabe a gente educando os nossos filhos desde pequeno, com a lavagem de mão, com os cuidados, com todo esse não tão aproximar, essa aproximação natural que nós temos, essas coisas, um afastamento natural. Quem sabe a gente consegue para um futuro melhorar essas pandemias, né? Verdade. E aí, por isso que vale a pena a gente explicar a situação para a criança, né? Para ela entender ali por que a gente está lavando a mãozinha dela o tempo todo, de repente passando álcool em gel, né? Aí ficou, eu não ouvi. Por isso que é tão importante a gente explicar a situação para a criança, né? Que é para ela entender ali por que a gente está lavando a mãozinha dela o tempo todo, passando álcool em gel, para ela entender a situação, né? Entender o que está acontecendo. Ficou ruim a minha ligação. Melhorou? Tá. A minha que ficou ruim. Aqui eu estou escutando perfeitamente. Tá melhor? Tá, pode falar. Pronto, eu disse que é tão importante nesse momento a gente explicar a situação para a criançada, para ela entender por que a gente está lavando a mãozinha dela o tempo todo, passando álcool em gel, né? Porque ela precisa entender essa situação, né? Isso, doutor Caio? Sim, sim, isso é muito importante, né? Eles têm que entender tudo isso, né? Aquele que tem entendimento tem que entender, eles têm que aprender como que funciona, como que faz, né? Que é para um futuro deles mesmo e nosso, né? Nós vamos ficar mais velhos, né? E aí eu vou precisar do meu filho me cuidando. Vamos lá. Então, assim, quanto mais educado ele for, melhor é pra gente. É verdade. Como fazer, deixa eu ver aqui, qual a importância do brincar com a criançada nesse período? Isso assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A importância no brincar, ela é uma importância natural, né? Porque assim, a criança, ela precisa de uma inclusão, tá? E para isso, com essa quarentena, ela não está tendo inclusão nenhuma, ela está presa dentro de casa, né? Então, ela precisa o quê? Ela precisa de uma atividade, tá? E ela vai ter essa atividade com quem? É com quem está do lado dela, tá? Então, pegar uma criança e pôr na frente de uma televisão ou dar um celular para ela, não é uma coisa interessante, né? Eu acho que isso, assim, nunca foi e agora vai ser menos ainda. Então, o principal, eu falo porque, assim, minha esposa, ela fazia lá em casa a quarta-feira sem televisão, sabe? Então, isso eu acho que já faz parte da vida das pessoas. Celular proibido na mesa na hora da refeição. Então, vamos brincar. O horário da leitura. Então, um vai pegar um livro e vai ler, tá? Para os outros ouvirem. Então, para a criança, você vai pegar um gibizinho, vai pegar uma história infantil, vai fazer uma leitura para ela, tá? E vai pegar jogos de tabuleiro, né? Então, o que é? É a união da família, né? Isso é o que eu falo. É a inclusão da família. Colocar a criança dentro disso, né? Não deixar exatamente. A criança se sente inclusa e aí ela, assim, até para ela se relacionar posteriormente, vai ser melhor, tá? Porque ela adquire uma certa segurança, ela adquire uma certa facilidade de comunicação, de tudo, né? Então, isso é muito importante, essas brincadeiras que a gente pode fazer com a criança. E brincadeira lúdica, a gente tem que aprender a fazer isso, né? A gente tem que aprender a criar, sabe? Nem tudo. Então, entrar como montar um carrinho. Eu vou pegar uma caixa de sapato e vou transformar ela num carrinho, né? Exatamente. Ensinar cortar, sabe? Colar. Mostrar esse tipo de brincadeira para a criança. Isso é muito legal, você sentar numa mesa, ficar ali 1, 2, 3 horas fazendo isso. Aproveitar que estamos tendo tempo, né? A vida é tão corrida, né? É verdade. Então, vamos aproveitar e tirar o melhor dessa quarentena, né? Isso, doutor? Vamos tirar o melhor dessa quarentena, né? Sim. Olha, tem uma pergunta bem interessante aqui, doutor Caio. Muitas crianças estão ouvindo notícias de óbitos. Como falar com elas sobre essa questão da morte? Muitas relatam medo da morte. E a gente já está falando de crianças assim, né? De 6, 7 anos, crianças que já têm um certo entendimento, né? Que aí sentam para assistir televisão, escutam essas notícias sobre óbitos. E aí, como conversar com a criança sobre isso? Sim, isso é uma coisa difícil, né? O óbito, lidar com o óbito, lidar com o luto é uma coisa difícil na vida de todo mundo, né? Não é fácil você passar por uma pessoa que um ente querido morreu, ou nem que não seja um ente querido,
assim, mas é o que eu disse naquela parte do lado de quem tem já discernimento para algum entendimento, a gente tem que, aos poucos, tentar explicar o que é isso. Entendi. Tá? Explicar naturalmente como funciona, que faz parte da vida, né? É lógico que estão acontecendo óbitos agora que, entre aspas, não são esperados de maneira nenhuma, né? Mas tem que tentar se lidar com isso, tá? Eu acho que o esconder não é para a criança que a gente acha que, que tem entendimento disso. Eu acho que o importante é a gente tentar sempre estar esclarecendo da melhor maneira possível, tá? Pode ser ludicamente, falando que virou uma estrelinha. Então, a sabe? dica é, se a criança já tem realmente um certo discernimento para entender, é Nossa, sentar mas com ficou tão ela ruim e a ligação. conversar, né? Ficou tão ruim meu áudio. Melhorou? Melhorou agora? Me diga aí, quando estiver bom. Tá bom, doutor Caio? Tá me escutando direitinho? Oi? Oi? Tá me escutando? Bem baixinho, mas tô, fala. Olha, se a criança já tiver, então, discernimento, a dica é sentar com ela e realmente conversar, não é isso? Sim, isso é o principal. A conversa com a criança é o Eita, entrou um principal. filtro aí. Tirar esse treco daqui que entrou. Aí. A conversa com a criança é o principal, tá? Não tenha dúvida disso. Certo. E tentar fazer com que ela entenda, tá? Da melhor maneira possível. E é o que eu disse, né? Tentar fazer com que ela entenda o lado, como se diz, como a gente diz, quando o cachorrinho da gente faleceu, ele foi para o céu dos cachorros, né? Tá lá do lado de Deus também. Então, assim, para quem crê, né? Usar o lado da crença, né? E mesmo quem não crê, saber de uma maneira correta, tentar orientar da melhor maneira Tentar possível, orientar mas da sempre melhor maneira. conversando. A criança ela tem uma capacidade de entendimento muito bom. Tá? Importante também A é gente não acha que não, mas esconder, eles né? entendem muito, tá? Certo. Eles são muito inteligentes, tá? Eles entendem muito. Tá? Olha, tem uma Então, assim, pergunta. quanto mais a gente falar e explicar, mais eles vão entender, sim. Tá certo. Tem uma pergunta interessante aqui, olha. Se a mãe tiver sintomas, né, do coronavírus, tiver doente, não quiser chegar perto do filho para abraçar, como explicar isso para a criança? É da mesma maneira. Assim, eu vi até um vídeo de um médico voltando do trabalho e o filho dele veio correndo, ele falou, calma, ele ajoelhou no chão e falou para o filho, de longe, vamos conversar. E conversou com o filho, explicando que primeiro ele ia tomar um banho, que primeiro ele ia se higienizar, para depois conversar com o filho e chegar perto dele. Eu acho que se a mãe está com sintoma, ela vai ter, se a criança tem capacidade de entender, ela vai explicar. Falar, a mãe está dodói, mamãe não vai ficar do teu lado por enquanto, que eu não quero que você fique doente. Que é o que eu falo, eles têm capacidade de lidar com a morte, eles têm capacidade de lidar com isso, eles têm capacidade de lidar com a doença. É o mesmo lado, você vai ter que dar uma injeção numa criança. Ah, você vai lá, eu vou te dar uma injeção, vai doer. Olha, é um medicamento que é para te salvar, é para melhorar. Dói um pouco, mas você precisa tomar. Então, se a gente senta, se a gente conversa, agora, quando você usa aquilo com medo, é lógico que toda vez que você for fazer, a criança vai responder com medo, com choro, com grito. Agora, se você consegue trabalhar de uma maneira correta, que a criança entenda, tá? Ela vai conseguir ter discernimento também para saber que naquele momento a mãe dela está se afastando um pouquinho, mas que é para o bem dela. É lógico, a mãe vai estar com máscara, a mãe vai se higienizar, então ela vai conseguir chegar perto da criança, vai conseguir fazer isso, né? Então, de uma certa maneira, ela vai ter um certo contato, ela vai diminuir o contato íntimo mesmo, né? Mas ela consegue ter um certo contato com a criança para poder manter um relacionamento, né? Bacana. A gente já falou da questão da higienização na criançada, né? Mas aqui eu vi uma pergunta, olha, passar álcool em gel na mão de um bebê de 2 meses, isso pode, não pode, é recomendado? Ou não, é melhor ficar... Não é muito... Diga. Não, o ideal é passar álcool gel na tua mão, tá? O bebê de 2 meses, ele não leva a mão dele em nenhum outro lugar. Ele Você que leva a mão a nele. mão, pode levar a mão na boca e aí a mão de repente suja de álcool em gel pode Então, levar. mas você lavando bem a criança, você passando
O álcool a 70%, a gente usa quando o bebê nasce, você usa o álcool a 70% no coto umbilical, ele não faz mal para a criança. É lógico que se você ficar passando álcool, você vai causar, porque a pele dele, ela é uma pele fina. Então, assim, você não vai causar uma certa irritação nessa pele. Então, é assim, pode-se usar o álcool gel? Pode, mas não com tanta frequência como a gente deve usar na gente. Entendi. Tá? Então, o ideal a criança, o que é? É lavar com água e sabão mesmo, ou pode passar o álcool gel de vez em quando, não tem problema nenhum. Que é o que eu disse, até quando o bebê nasce, o que você limpa o coto umbilical é um álcool a 70%, Entendi. que é a mesma concentração que tem no álcool gel. E não tem problema nenhum. Tá? Você passa lá 3, 4, 5 vezes por dia, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se você ficar passando a cada hora o álcool gel, ele vai causar uma irritação, porque a pele deles não tem uma proteção tão adequada como tem a nossa. Entendi. Então Tá? pode passar uma vez ou outra, mas pode passar uma vez ou outra, mas o principal é você, porque é o que eu falo, o bebê não leva a mão em lugar nenhum. Ele não vai pôr a mão em nenhum lugar contaminado. Se você mantiver o local que ele está limpo, e você estiver limpa para tocar nele, a mão dele vai estar sempre limpa, mesmo que ele leve a mão na boca, a mão dele está limpa. Né? Esse que é o principal. É a gente não sujar ele, que esse é o principal. Ele não anda, ele não engatinha ainda, né? Então ele não tem problema. Tem uma pergunta aqui sobre vitamina. Tem vitamina para fortalecer o sistema imunológico dos bebês de 1 ano? Não existe vitamina para fortalecer. A vitamina C é uma vitamina que ela ajuda em qualquer processo viral, ela fortalece o organismo em várias coisas, mas assim, ela não é ativa para fortalecer, para não deixar pegar nenhum tipo de doença. Falar, não vai pegar uma doença por causa dessa vitamina ou daquela vitamina. Entendi. Tá? Ainda não tem nada comprovado de nenhuma vitamina. O que a gente tem que estar é com o corpo da gente o mais balanceado possível em termos de vitaminas. Tá? Então a gente tem que estar sempre com uma alimentação boa. Um bebê, por exemplo, que mama peito, ele está totalmente balanceado se a mãe tem uma alimentação decente. Uma criança que come uma verdura, que come uma fruta, ela está balanceada, ela não precisa de um complexo vitamínico para suprir. Tá? O nosso corpo ele tem uma capacidade de absorção de vitamina diária. Ele não consegue absorver toda a vitamina que você come. Você excreta uma grande parte. Então, se você já tem uma alimentação razoável, se você ficar tomando comprimido, tudo que você engolir vai sair. Não vai ficar nada para você. Ainda mais no então bebê. Não tem essa necessidade, não. Certo. Tá? Tem uma pergunta aqui, doutor Caio. Olha, as vacinas, elas devem ser adiadas por causa do coronavírus? Elas baixam a imunidade? No caso dos bebês, né? Aquelas vacinas que todos os bebês tomam. Vamos tomar vacina, sim. Vamos tomar as vacinas. Tá? Vamos tomar vacina. Nunca. Vacina sempre, sempre, sempre. Tá? Inclusive a da influenza vai começar a ser dada. Os grupos de risco, os idosos e os mais novos, vamos tomar. E depois que acabar de fazer essas duas faixas, as vacinas que sobrarem, eles vão fazer numa outra parte da população, mas todo mundo tomando as vacinas e as crianças que têm que completar o calendário, manter o calendário em dia, sim. Então, nada de deixar de tomar as vacinas. Não, pelo amor de Deus. Porque baixa a imunidade, não é isso, doutor? Não baixa não. Vacina não baixa a imunidade de ninguém. Pelo contrário, tá? A vacina só ajuda. Deixa eu ver aqui o que é que a gente tem mais. O que fazer para tentar manter a rotina das crianças em casa, doutor? Então, essa... Escutou direitinho? Escutei. Como manter a rotina das crianças, né? É assim, eu sempre falei, é o que eu falo, sempre trabalhei dessa maneira. Eu acho que rotina, já diz o nome, é uma repetição. Tá? Então, assim, criança, ela tem rotina? Difícil. A gente tem que criar rotina de criança. E como que a gente cria rotina de criança? Geralmente, a criança ela trabalha muito com o quê? Com o modo de repetição. Repetição e copiar. Então, se você está dentro de casa e você é mal educado, fala besteira, teu filho vai ser mal educado e vai falar besteira. Se você é uma pessoa educada, que você come direito, que você se higieniza direito, teu filho vai adquirir esses hábitos. Somos os espelhos, né? Exatamente, você é exemplo. Então, a rotina vem de exemplos também. Então, levanto, hora de levantar. Então, vamos criar a rotina da hora de acordar, a hora de tomar o teu café,
A hora de tomar o banho, crie rotinas, tá? A hora de almoçar, tá? Então a gente tem que criar todo tipo de rotina. Qual que é o horário de assistir a televisão, sabe? Qual que é o horário que você pode jogar o seu videogame? Vai criando. Agora é o horário de você estudar. Ah, você não está indo na escola, mas você tem um horário de estudar, um horário de leitura. Então, vai criando a rotina, sempre com horários pré-determinados. Aquilo que vira rotina vira rotina. É contínuo, não tem problema, não fica enfadonho. Então, a pessoa acaba fazendo. Tá? O que é difícil é quando você não tem rotina nenhuma e alguém querer que você faça alguma coisa. Tá? Mas se você está acostumado a levantar, arrumar a tua cama, sabe? Você sabe que aquela hora que você levanta, você vai arrumar a tua cama, sabe? Você sabe que a hora que você acabou de levantar, você vai fazer o quê? Você vai tomar o teu café, você tem que escovar os seus dentes. Vai tomar o seu banho. Uma coisa que eu sempre brinquei e falo com as mães que eu atendia nos ambulatórios que eu fazia, que as mães reclamavam às vezes de rotina intestinal. Ah, meu filho é ressecado. Eu falava, olha, não existe criança muito ressecada. O que existe é intestino mal educado. Como que a gente educa o intestino? Com alimentação decente e horário de ir ao banheiro. Todos os dias, sente no banheiro, no vaso sanitário, por 30 minutos no mesmo horário. Sério, doutor? E faz isso? 60 o primeiro dia, 60 o segundo, 60 o terceiro, 60 o quarto. No quarto dia você solta um pulzinho naquele horário, no quinto dia outro. No terceiro dia você consegue fazer alguma coisa e aí o teu intestino começa a saber que naquele horário, todo dia, ele vai funcionar. Isso e você cria o hábito. Isso serve para as crianças. Sim, e isso funciona e funciona muito, tá? É você educar o teu intestino a funcionar. E ele aprende, o intestino é um relógio, se você educar, ele aprende que a cada 24 horas ele tem que se esvaziar, e ele vai esvaziar. Se você tiver uma alimentação adequada, com as fibras, com tudo que você precisa, naquele horário você... eu sempre falei para as mães, faça isso num horário bom para vocês. Qual que é? Ou é muito cedo, a hora que acorda, ou de noite, porque a hora que bate o horário, ele vai ter que ir para o banheiro. Tá? Então, eduque sempre na hora de noite, na hora que vai tomar o banho, antes de tomar o banho, põe meia horinha sentado no vaso, que vai dar certo. Então, o que é isso? É uma rotina. E por toda isso a rotina que a gente consegue montar, funciona. Tá? E a rotina é o que tem que fazer com a criança. Então, ela tem que acordar, tem que ter o horário de acordar. Não pode, tô de férias, então eu vou acordar, não vou ler, não vou estudar, só vou para a televisão. Não. Vamos criar rotina de brincar, não, criar rotina de ler, então, criar rotina do joguinho entre família. Nada de deixar, então, a criançada nessa quarentena ir à vontade, né? Dormindo até tarde, Não. assistindo televisão. Ficar à vontade só estraga, tá? Ficar à vontade só estraga, fica tudo mal educado. E quem tem que aguentar somos nós mesmos, né? O que eu sempre... são frases que a gente vai criando durante a vida, né? E a gente vai aprendendo nesses anos de profissão, assim. O que eu brinco falando assim, o meu monstrinho, quem criou foi eu. Quem criou foi eu. Só que quando eu crio o meu monstro, eu tenho que conviver com ele. Tá? Você quer criar um monstro, você cria um monstro. Você quer criar um príncipe, você cria um príncipe. Quem está criando é você. Tá? A personalidade, ela nasce, 50% é sua, 50% é do meio. Tá? E o meio é quem cria. Verdade. Tá? É tão importante a gente ser exatamente. Você pode influenciar em muito a personalidade ruim. Tá? Então, isso faz parte do quê? Do teu meio, do que você está fazendo. Então, por isso que essa educação, desde pequeno, faz muita diferença. Tá? A rotina, o não ficar à vontade, levantou, eu tenho direito disso. Não, você não tem o direito. Você tem o direito disso e depois você tem o direito disso. Vamos fazer uma troca. A vida da gente é uma troca desde pequeno até adulto. A gente tem sempre... Você vai ganhar o teu pagamento, você tem que dar o teu trabalho. Né? Então, tudo é uma troca. E desde pequeno a gente tem que aprender isso, que nada vem fácil, nada vem assim, à toa. Eu preciso dar alguma coisa em troca para receber aquilo. É uma educação, é um bom dia para receber um bom dia, né? É um aperto de mão para receber um aperto de mão, é um abraço para receber outro. E tudo isso na vida tem que ser dessa maneira.
Agora, no momento, nada de aperto de mão, nada de abraço. Né? Agora, no momento, nada de aperto de mão, né, doutor Caio? Nada de aperto de mão, por enquanto. Por enquanto, não. Por enquanto, vamos ficar longe dessas coisas, né? Agora é só tchauzinho, né? E beijinho de longe. Olha, temos que aprender a conviver com isso. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Meu bebê tem 2 meses e está 1 semana com o nariz escorrendo. O que devo fazer? Eu acho que é importante perceber, né? Se esse sintoma aí Sim. já... Né? Mas nada de levar... As pessoas têm que aprender assim. Nariz escorrendo, o que é? O que é o nariz escorrendo? É um processo que entrou no nariz que está causando uma descamação nasal, tá? E o nariz, como defesa, ele forma muco, tá? Então ele começa a secretar, tá? É o que está acontecendo com essa criança. Isso está atrapalhando enquanto a vida dessa criança. Tá? Ele está com o nariz escorrendo, mas também está muito entupido. Um bebê de 2 meses mama peito. Se eu tenho o nariz obstruído e eu ponho a boca no bico do peito da mãe, eu vou respirar por onde? Por nenhum lugar. Então eu me atrapalho e aí eu paro de comer. Então a primeira coisa, toda vez que ele tiver uma obstrução nasal, lavar muito bem esse nariz. Lava com o quê? Com soro, doutor? Soro, sorines, tá? Sorine infantil, soro fisiológico, tá? Sim. Lavar, lavar e lavar. Tá? Isso é o principal. É só lavar o nariz, mais nada. Porque essa mucosa ela vai se refazer, tá? Naturalmente, e isso vai desaparecer. Porque é um processo irritativo que tem um período. Tá? Se for alérgico, ele dura mais. Certo. Se for um quadro viral, ele tem um período curto de 1 semana e passa. Entendi. Tá? É geralmente assim que funciona. Nada, então, de levar a criança para emergência, o bebê para emergência. Por obstrução nasal? Nasal, né? Isso? É o que eu falo. Emergência hoje... hoje não. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que aprender. Emergência é para quadro emergencial, né? Uma obstrução nasal, um resfriado, não é quadro emergencial, né? Isso é quadro para a gente ligar, para marcar uma consulta. Vai demorar 4 ou 5 dias. Não é emergência. Pode demorar 4 ou 5 dias. Emergência é aquilo que eu olho para o meu filho e falo, eu tenho que correr com ele para o médico hoje porque está perigoso. Aí eu levo ele no hospital. Porque o hospital, hoje nós estamos com corona, mas é o que eu falei, o ano passado nós não tínhamos corona, mas nós tínhamos influenza, outras viroses, sincicial, né, eu tenho meningite, né? Eu tenho tuberculose, eu tenho um monte de doenças dentro da Então você tem que perceber que você está levando ali, mas também exatamente. A criança está propícia a pegar outras coisas, né? Exatamente. Então eu vou lá com resfriadinho e saio de lá com uma meningite. Então não é interessante eu ficar indo para o hospital por qualquer besteira. É isso mesmo. Então isso é o lado da cultura, o lado cultural que a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender isso. É isso, doutor Caio. Eu acho que a gente respondeu várias perguntas aqui. Eu vi nos comentários aqui que o pessoal adorou as suas respostas. E no mais é isso, né? Cuidar da criançada, ela nesses períodos de quarentena e ficar bem atenta aos sintomas, né? Nada de levar a criança para emergência se for por causa de uma tosse, uma febre, uma coriza, não é isso? Eu fico feliz de ter podido elucidar algumas das questões que foram feitas, né, de poder esclarecer um pouco as pessoas, né. A gente está à disposição quando precisar, mesmo que passe o corona, qualquer outra informação que queira dar para o pessoal, entrar no Instagram, conversar sobre criança, algum tema específico, quiser falar de amamentação, quiser falar de alguma outra coisa, a gente se põe à disposição, a gente vai fazendo sim. Tá. Bacana, doutor. Muito obrigada pela participação, doutor Caio. Obrigado você pelo... Antes de a gente encerrar aqui, eu queria lembrar para o pessoal que está assistindo a gente dos vários canais de comunicação que a gente tem. Se você ainda ficou com alguma dúvida, entra no nosso site, entra no nosso chat. A gente está tendo essa live aqui todos os dias com profissionais da área da saúde às 15h30, tá certo? Temos os telefones aí disponíveis, o nosso saque 24 horas, além de várias atividades que a gente está tendo pela manhã em várias lives, aulas de zumba, dança, yoga e muitas coisas. Então, ficou com alguma dúvida, entra no nosso perfil do Instagram e no nosso site que a gente tem o prazer de responder. Doutor Caio, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês, obrigado pela atenção, tá? Uma boa tarde para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.